Olá, no Conversas com a BOL de hoje nós entrevistamos Ana Galberto, que é coordenadora de ações de comunidades tradicionais em Coinonia, e também junto com Manuela Viana, que é coordenadora de comunicação da Fundação BOL. Ana, a gente tinha algumas perguntas para você. Assim, vocês têm um trabalho muito interessante com comunidades quilombolas e comunidades de terreiro de Salvador, aí na Bahia. Então, uma das perguntas que a gente queria fazer para você é se tem chegado muitas fake news nessas comunidades, né? Olá, Marilene, Manu, prazer falar com vocês. Desde quando começou a pandemia, a gente tem dialogado com lideranças, com mulheres lideranças de algumas comunidades quilombolas, principalmente do município de Camamu, que fica ali próximo de Ilhéus, que é um dos focos na Bahia de maior incidência de Covid. Essas lideranças têm apontado o quão danoso tem sido esse efeito das fake news, a ponto das pessoas desacreditarem dos números que estão sendo propagados tanto pelas secretarias de saúde dos estados, quanto até do próprio Ministério da Saúde e da OMS, desacreditado os tratamentos e até a própria existência da doença em si. Isso gera uma série de problemas, desde as pessoas não quererem fazer nenhum tipo de prevenção ou de cuidado, e até desmontar o que as pessoas têm feito sobre os cuidados. O que a gente tem feito sobre isso? A gente tem tentado municiar essas lideranças para que elas tenham informações precisas, informações checadas e chanceladas pelas organizações com as quais elas dialogam, para que elas possam fazer esse enfrentamento da fake news. Primeiro, que essa liderança ela tem um peso nessa comunidade, o que ela diz tem peso. Então, essa liderança ela pode servir como um veículo de negação, contestação dessas fake news. E para a gente opor a fake news, a gente precisa produzir verdades, né? Então a gente precisa o tempo todo estar municiando essas comunidades e essas lideranças com informações verdadeiras. A gente fez um grupo de comunicação, um núcleo, onde a gente tem discutido materiais bem específicos, com uma linguagem bem direta. Acho que essa questão da linguagem é uma questão extremamente importante, né? Então a gente precisa pensar nessas credibilidades, nessas pessoas que vão ganhando essa notoriedade para se opor a esse discurso que é o discurso da desinformação, que é o discurso da falta de cuidado e que infelizmente é o que está mais sendo propagado em todos os lugares, e aí não só nos quilombos, mas em todas as periferias. Ana, a questão da segurança alimentar tem sido um dos grandes problemas em todas as regiões do Brasil, né? Eu queria saber um pouco como é que está essa questão para as comunidades quilombolas, aí no Baixo Sul e também em outras regiões que você tem informação. No Rio de Janeiro, a gente tem algumas campanhas, inclusive, de arrecadação de alimentos para comunidades quilombolas. Isso aponta que essas comunidades estão numa situação de vulnerabilidade alimentar. Quando a gente vai para a região de Camamu, né, naquelas comunidades que estão ali, que são comunidades que são 100% voltadas para a produção agrícola, o que a gente tem é um outro quadro. A gente tem uma superprodução de alimentação. As comunidades elas estão conseguindo viver nas suas comunidades com o que elas produzem, elas estão produzindo um excedente. O que está sendo feito com esse excedente agora, nesse momento onde as pessoas estão passando fome efetivamente? Essas comunidades têm doado esse excedente para comunidades que estão na área rural e que estão com dificuldade alimentar. Perceba que a gente tem uma inversão de coisas, que a gente sempre pensa da cidade ajudando o campo. O que a gente tem agora, nesse momento em Camamu, é a área rural ajudando a cidade a sobreviver. E aí a gente tem uma outra coisa muito interessante. O que vai ser feito com esse excedente? É também pensar como que esse alimento produzido por esses agricultores precisa entrar no plano governamental para virar os auxílios que o governo tem feito. Nos últimos anos, a gente teve uma fragilização do PAA e do PENAI e o desmonte desses programas, que são programas extremamente importantes para a economia do nosso país. Esses eram possibilidades desses pequenos agricultores, de comunidades quilombolas e outras comunidades rurais, estarem produzindo e vendendo direto para o governo por um preço justo. É um momento da gente aproveitar e retomar isso, porque vai chegar uma hora que esses agricultores vão começar a perder seus produtos. É essa solidariedade que a gente quer mostrar como possibilidade da gente resolver esses problemas da pandemia. Ana, uma última pergunta
quer dizer, no trabalho de coinonia, no seu trabalho aí na Bahia, vocês também assessoram, enfim, trabalham com as comunidades de terreiro, né? Então, como é que estão as comunidades de terreiro nesse momento? Que tipo de ação elas estão fazendo? Uma das faces do racismo é negar o que essas comunidades representam para o seu lugar, para aquele grupo social onde ela está inserida, né? Não tem como a gente pensar em Salvador e pensar na construção de cada bairro sem pensar na história de um terreiro de candomblé que estava ali e que no seu entorno foi crescendo aquela comunidade. Isso é extremamente importante da gente trazer essa memória para pensar qual é o papel desse terreiro num momento quanto esse de pandemia. Embora os terreiros eles desempenhem esse papel social de acolhimento e de cuidado, eles não são vistos socialmente como um grupo que presta esse tipo de serviço. Os terreiros têm sido o lugar onde as pessoas têm batido e pedido ajuda. Nesse sentido, as lideranças femininas, principalmente, na sua grande maioria, têm se organizado para tentar dar as respostas, né? E aí, seja desde abrir sua despensa e dividir o que tem ali, organizar campanhas de doação, produzir máscaras de tecido e distribuírem à comunidade, produzir quentinha e entregar comida pronta. São diversas ações que estão acontecendo, porque diferente do que a gente tem nesse quadro, né, que eu coloquei, as comunidades quilombolas, né, o povo aqui está morrendo de fome hoje. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante e que a gente tenta dentro do nosso trabalho de coinonia fazer, como que a gente mostra para a sociedade, como que a sociedade começa a enxergar esses terreiros para além da questão religiosa, que é sobre o seu papel social. E entender que a religião de matriz africana ela é uma religião de cuidado e acolhimento, sem querer nada em troca. Não há moeda de troca nisso. É uma ação daquele grupo para com o coletivo. Então, é trazer esse lugar, né, desse zelador e zeladora espiritual como uma pessoa que cuida do ser como um todo, né? E cuidar do ser como um todo, hoje em dia, é recomendar que a gente fique em casa, é dizer que o nosso principal papel é se cuidar, é se proteger e que a gente vai estar rezando para o nosso sagrado, mas a gente vai estar fazendo a nossa parte quanto pessoas que estão inseridas nessa sociedade.